a renovação do Marcos Braz. Rolou ou não rolou? Olha, tá um negócio nebuloso isso aí. É exatamente isso que eu tava tentando checar agora. Tô tentando falar com o próprio Braz, ver se ele entra ao vivo com a gente para dar um pouco mais de detalhes sobre esse assunto. Mas até onde eu sabia, realmente estava um pouco complicado. Oficialmente, o contrato do Braz terminou agora, dia 31 de dezembro, né? De fato, de direito, na verdade, né? Ele não tem mais contrato com o Remo, a não ser que tenha resolvido essa contratação nos últimos dias. Então, tô tentando ligar para ele aqui pra gente ver se a gente consegue alguma informação extra e trazer uma novidade sobre o assunto. É isso aí, né? A galera comentando aqui também, o Matheus Adriel, também o Wallace, o Brasil com o Max também tá por aqui, o Andrei Vilhena, um grande abraço, galera, continuem aqui conosco. Vou pedir um microfone aqui pro nosso grande PPP, que o nosso grande Paulo Fernando já entrou em contato com a gente, acredito que ele tem informação. Tem novidade, então. Tem inovação aqui com a gente também. Então, vou dar um bom dia também para ele, tá com a gente, Paulo Fernando Bad Boy. Seja muito bem-vindo, Bad, ao Liberal Mais Esporte. Vanderlei, grande abraço para ti, para a galera do Liberal. Vanderlei, eu vou cobrar cada informação um dia. Tô te avisando aí. Situação do Braz aí, que está sendo comentada, é o seguinte. O Braz, na semana passada, teve uma conversa com o presidente do Clube do Remo. Não há animosidade, não há briguinha, houve apenas os interesses, eles não foram no mesmo caminho. O Braz queria uma multa rescisória que eu não vou dizer aqui o valor, eu sei quanto era. Ele queria essa multa rescisória e o presidente do Remo baixou essa multa para um valor menor. Eles não chegaram ao denominador comum. E o Braz olhou para o presidente e disse: então, presidente, fica assim, é na palavra, estamos juntos e vamos até o final. Então é essa a informação, a última informação, tá, para ser colocada para o ouvinte da Liberal, para o internauta que está acompanhando a gente. Marcos Braz é executivo do Clube do Remo, mas o contrato em si não foi renovado, assinado. Fica só com o cabelo da cara e como eu costumo dizer, mais vale o bigode. Quem é da minha época sabe o que eu estou falando. Bigode no rosto vale mais que tinta em papel. Então, ficou assim a situação de Marcos Braz no Clube do Remo. Seu Jujuba Bol. Paulo Fernando, mas aí é o seguinte, eu te pergunto uma outra coisa. Tá na palavra, mas como é que ele vai receber? Exatamente. Será que ele vai ser tipo um prestador de serviço? Não, você não. Olha, eu vou repetir a informação que você não estava atento. O contrato, ele continua de boca, igual boca da La Bombonera. Ele vai continuar recebendo o salário dele, mas não vai ter um contrato estipulando uma multa rescisória no valor que ele queria. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Só para tentar entender, essa Paulo. A situação. No caso do Jajá, só para a gente esclarecer, o Jajá, o empresário, Jajá, tudo certo. Jajá, inclusive... Alô, Paulo? A gente precisa reconectar aqui. Com Goiás são dele. Alô? Agora sim, Alô, Paulo, Vanderlei. agora a gente ouve. Repita. Alô, Vanderlei. Já estamos te ouvindo, Paulo. Pode caso repetir. do Jajá, o caso do Jajá, o Jajá, ele acertou tudo com o Remo, ele e o seu empresário, tudo certinho com o Clube do Remo, só que o Goiás resolveu caçar as bruxas, queria um troco. O Remo disse, eu pago o troco, e o Goiás está dificultando de todas as formas, só que o jogador já disse que ele quer pegar a Anhanguera e vir cantando para Belém, sabe, Vanderlei? Ê, Goiânia! Aquela saudade. Ele quer vestir azul, entendeu? E os goianos lá, o pessoal do Goiás, tá botando dificuldade. A qualquer momento, de férias ou sem férias,
a gente retorna, meu filho. Eu sei porque você tem compromisso com a notícia, Paulo Fernando. Muito obrigado, viu? Eu tenho compromisso, primeiro, com esses internautas maravilhosos e esses ouvintes da 98.9. E, em segundo, com vocês, queridos, que eu estou com uma saudade de vocês muito grande. E nós estamos contando os dias para sua volta, viu? Obrigado, Paulo. Tamo junto. Valeu, querido. Então tá aí, Paulo trouxe a informação do Braz, né? Contrato só de boca agora. Na verdade, pelo que eu entendi, não é bem um contrato de boca. Eu acho que é o contrato que ele já tinha. Um acordo de cavalheiros, né? O acordo que ele já tinha foi mantido sem mudança de valor salarial ou de multa rescisória. Porque sem contrato assinado, de qualquer forma, fica com um precedente jurídico muito complicado. Acho que o Remo não se colocaria nessa posição de tanta vulnerabilidade, ainda mais tratando do Braz, um cara que tem muita influência, sabe muito como funciona o meio do futebol. Eu acho que, pelo que eu entendi do que o Paulo estava dizendo, mantém os mesmos valores, mantém o mesmo cargo, mantém a ausência de multa rescisória, e a partir disso ele continuaria trabalhando no Remo. E eu acho que deve, enfim, uma questão de palavra, de contato em relação à bonificação, em caso de premiação por campeonato. Enfim, o Remo, se chegar a certas fases de Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Norte, Copa Verde. Mas eu acho que isso aí não está escrito no papel. Eu acho que isso que é na palavra de fato. Né? Mas aí esse é o negócio que pega, sabe? Às vezes você não ter a garantia uma inconsistência do papel, jurídica, né? Muito grande. O Willer Júnior tá aqui no chat com a gente também. Diz o seguinte, ele: isso aí não é se profissionalizar, isso é regredir. Dar um abraço e agradecer e procurar outra. Uhum. Você pensa da mesma forma ou você faria esse acordo também, Fabio? A chegada do Braz foi meio complicada, né? Assim, foi nesse... O Remo precisava de alguém para suprir a necessidade a saída do Sérgio Papelin. Ele chegou nesses termos. O Remo demorou a assinar um contrato com o Braz, né? Ele não tinha contrato até um determinado momento e foi assinado. Só que nessa situação também, como o Caio havia falado, o Braz não teve... Ele tinha um salário, mas ele tinha premiações. Né? E a principal premiação, no caso do Braz, que a gente chegou só para a disputa do Campeonato Brasileiro, seria o acesso. Aí, né, vai se conversar, vai se debater uma nova quantia para que o Remo permaneça ou então consiga uma vaga na Sul-Americana. Acho que esse é o debate. Só que isso torna o Remo vulnerável, né? Esse que é o negócio. E aí esse termo que você falou, Fábio, eu acho ele bem pertinente. Deixa o Remo vulnerável nessa situação. Porque você não tem a obrigação ali de pagar o cara, a multa rescisória dele. Mas a qualquer, sei lá, mau momento, ou até a hora que o Braz não quiser mais ficar aqui, ele pode ir sem... também deixar o Remo contando a responsabilidade, né? Tem isso. A gente tá falando de Série A, né, cara? Vai ter aquela... Na Série B é comum, na Série A também. O fato do clube ter um período sem vitórias, ter aquele período que o clube passa um tempo sem vitórias e isso acaba, né, caindo técnico, mudanças no clube, e uma mudança pode ser uma mudança pertinente caso o Remo venha passar por essa situação na Série A. E olha só, a gente tá... Dar uma ligada pro Braz aqui, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Tentar dar uma ligada vamos tentar. Enquanto isso, a gente tá vendo imagens do início da pré-temporada do Clube do Remo, olha só. A apresentação lá no CT do Retro, você que tá no rádio, vem pro YouTube pra você acompanhar, tá? Aí o Panagiotis abraçando o Nico Ferreira, também o Tassano, o Remo se apresentando com 26 jogadores. Eu vi que tem gente na internet falando, só porque o Remo não tá anunciando contratação, foi meia dúzia lá pra receber. O Remo tá gastando dinheiro pra receber meia dúzia. Não, o Remo conservou mais de 20 jogadores que subiram, cara, do elenco que subiu pra Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo hoje tem uma base de jogadores pra aí ficar, né, para começar, na verdade, a temporada, a Série A e também o Campeonato Paraense, Fábio. E o interessante é que aconteceu o seguinte, foi uma delegação de uma clínica laboratorial daqui de Belém só para colher o sangue do pessoal lá em Recife, para analisar aqui na capital, e também já tem o início da preparação
com o Gonzalo Llanos, que está de volta para o Remo como preparador físico agora. Braz falando aqui com a gente. Já temos o Braz? Fala aí, o Caio. Olá, Braz. Oi, Braz, tudo bom? Bom dia. Fala, Caio Caio. falando aqui, tudo bom? Cara, você tá ao vivo Tudo aqui... bom? Tudo certo? Cara, você tá ao vivo aqui no Liberal Mais Esporte, tudo certo aí? Tudo tranquilo. Braz, é o seguinte, Mas ó, da próxima vez me avisa antes que eu vou estar ao vivo, porque às vezes eu atendo num lugar, eu não tô concentrado. Tá, mas você tá podendo falar agora? Me dá uma mensagenzinha antes, ó, Braz, vamos entrar ao vivo. Tá certo. Você tá podendo falar agora, então? Eu tô andando aqui e podendo falar, vamos lá. Tá, primeiro, Braz, eu queria saber um pouquinho sobre contrato, cara. Enfim, teu contrato com o Remo venceu no dia 31 de dezembro, mas a gente sabe que tu continuas trabalhando no clube. Como é que foi essa negociação? Como é que tá essa questão jurídica com o clube? Enfim, o teu contrato permanece, de que forma? Olha só, tá tudo tranquilo. Antes de você ligar, eu estava numa ligação aqui extensa com o presidente. Tá tudo tranquilo. Não tem problema nenhum. Estou trabalhando normalmente. Vou hoje na concentração dos jogadores do Remo da Copinha aqui em São Paulo. Tô tendo reuniões com alguns empresários aqui. Provavelmente vou hoje ou amanhã já lá para Pernambuco. Tá tudo tranquilo, estamos trabalhando ontem. Mesmo eu fora do país, eu encontrei, por exemplo, os empresários do Nico, que precisavam fazer alguns ajustes em relação ao jogador. As coisas estão tranquilamente, estão andando. O que é muito ruim contra o Remo ou contra qualquer time que subiu para a primeira divisão é o tempo, essa situação do dia 29 de janeiro tá em campo. Agora já tá, o time já está fazendo suas atividades lá, o técnico, comissão técnica, os jogadores, 97% dos jogadores, 95% dos jogadores já estão em atividade lá em Pernambuco. As coisas estão caminhando, estão caminhando de uma maneira bem positiva. Tá certo, Braz. Então, Braz renovado com o Clube do Remo, contrato assinado para mais um ano, é isso? Posso confirmar? Não, eu não estou renovado. Uhum. Eu te falei que está equacionado, está tudo tranquilo. Seguiremos em uma outra, provavelmente nós seguiremos em uma outra formatação de remuneração, né, de atividade no clube, mas está tudo tranquilo, eu estou trabalhando normalmente. É o que eu falei, há 5 minutos atrás eu estava com o presidente Antônio, conversando com ele, passando algumas informações, muita especulação em cima de jogador A, B ou C. E é claro que a imprensa sempre acerta um, até porque fala em 10, sempre acerta um. Entendeu? Então, assim, mas está indo, tá tudo... É o que eu falei, 95% dos jogadores que precisavam estar já lá em Pernambuco já estão fazendo todas as atividades, preparando o time aí para a temporada aí. Ô Braz, tudo bem? Bom dia para você. Aqui é João Vanderlei, apresentador do Liberal Mais Esporte, tudo bem? Tem uma pergunta aqui para você, prazer falar contigo, aliás. Se você pode ser considerado ainda um executivo do Remo ou mudou a tua nomenclatura no cargo? Por conta... Não, eu sou até 5 minutos atrás eu sou executivo do Remo. Eu sou executivo. O que eu posso falar é que hoje eu sou executivo do Remo. Agora, a parte contratual entre o Remo e o Marcos Braz, eu acho que ela cabe às duas partes. É só isso. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Não tem chance de eu migrar para lugar absolutamente nenhum. Entendeu? Então, assim, estou muito feliz no Remo. É um projeto de vida que eu já passei várias vezes para vocês desde o momento que eu cheguei.
Então, até agora não tem nenhum tipo de mudança, pelo menos da minha parte. Então eu já respondeu até a pergunta que eu ia fazer na sequência, Braz, porque a torcida, é claro, gosta muito de você pelo resultado que você conseguiu com o Remo e fica com medo às vezes, né, por não ter contrato, de, será que o Braz pode ir embora para ir qualquer outro lugar? Mas imagino que, eu já vi que você já respondeu, inclusive, essa pergunta de que está comprometido, acima de tudo, com o clube do Remo. Vocês têm alguma pergunta a mais? Olha, não, eu acho que um ponto importante. A gente só tem que ver como é que é feita essa comunicação para não dar uma situação de soberba, ou de uma parte ou de outra, mas não é um contrato que me deixa aqui no Remo, que me segura no Remo, de um lado ou de outro. Até porque, caso tenha até o contrato antigo, as multas eram irrisórias, entendeu? Para que, se houvesse algum problema de uma parte ou de outra, fosse equacionada por um dos dois lados. Então não é multa que me segura aqui, não é multa que vai fazer a diferença de eu trabalhar mais ou menos, isso de maneira nenhuma. Eu estou feliz aqui no Remo, tá tudo caminhando. Às vezes dá alguns obstáculos a mais em função disso que eu estou te falando, dessa correria por causa do calendário, aproveitando aí, e a gente fala muito no dia 28 ou 29 de janeiro, quando estreia no Brasileiro, mas o Remo tem compromissos antes disso aí. Temos uma final no dia 18, que eu tenho a certeza que é importante o Remo sair vitorioso. Já tem o Campeonato Paraense no meio disso tudo aí. Todo mundo sabe qual é a importância do Campeonato Paraense para o Remo. Então, assim, as dificuldades, elas estão postas aí, mas a gente tem que enfrentar e seguir em frente. Bora, aproveitando aí, feliz ano novo aí para toda a nação remista, para todo mundo e para vocês também na Liberal. Para você também, Baixo, um feliz ano novo, tudo de bom. Então, o Braz está compromissado com o Remo, né? Compromissado com o Remo. Braz, eu tenho mais duas perguntinhas para a gente finalizar. Primeiro, em relação ao Nico, você falou que tinha uma questão com o empresário a ser ajustada nessa sua viagem fora do país. Que ajuste foi esse? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Não foi ajuste, a coisa mais normal do mundo, porque quando você tem em determinados momentos, acabam a temporada, o jogador às vezes vai bem, uma análise do que pode melhorar, do que pode ajustar, mas isso aí não é do Nico não, é da maioria dos jogadores. Por exemplo, até porque isso é uma situação normal, que todos os jogadores, que eram do Remo na temporada passada, quando mudou agora de série e passou para essa temporada, na nova formatação contratual, nós tivemos que melhorar, nós tivemos que dar um aumento considerável ou justo para os atletas. Isso não acontece com os atletas que estão sob contrato. Então, assim, não é nenhum empecilho, eu só estou dando um exemplo de que mesmo eu fora do país, as coisas estavam andando, as coisas estavam sendo trabalhadas, tanto que a gente fez alguns anúncios, tanto que a gente fez alguns comunicados em relação a isso aí. E assim, aproveitar aqui, cara, que foi muito certeiro, muito assertivo a decisão aqui da gente, da diretoria, de estar lá no Retrô, de estar lá em Pernambuco. Eu ainda não cheguei, mas as instalações se confirmam em relação às fotos, aos vídeos, que eu já tinha ido lá muito tempo atrás, só que você, às vezes, de um ano para o outro, 2 anos depois, 3 anos depois, às vezes não é a mesma coisa. Então, assim, mas está os jogadores estão muito satisfeitos, está todo mundo muito satisfeito, e a gente está muito feliz
pela situação certiva de ter ido para Pernambuco aí. Tá certo, mas para finalizar agora de verdade, você disse que 97% do elenco, 95% do elenco que vocês precisam para agora tá lá em Pernambuco, tá treinando no CT do Retrô. Tem jogador lá que ainda não foi anunciado pelo clube? E caso sim, eles devem ser anunciados quando? Essa semana? Próximos dias? Deixa eu falar o seguinte, que eu falei que 97% dos jogadores que deveriam estar lá, que são jogadores que foram contratados, já estão a caminho ou estão chegando lá. Isso não quer dizer que falte 2%, 3% para a gente completar o elenco. Uhum. A gente vem trabalhando em opções e lugares dentro do time específicos, posições específicas, para que a gente possa aumentar ainda o nível e a musculatura do elenco do Remo aí. Uhum. Então, assim, a gente ainda está no mercado, o mercado ainda vai em relação às janelas, as janelas permanecerão abertas aí por um bom tempo, mas claro que a gente corre contra o tempo em relação ao bom tom dos jogadores já estarem lá de maneira completa. Mas olha só, hoje é dia 5 de janeiro, a gente está lá com comissão técnica, com 97% dos jogadores. A quem duvidou que a gente não iria ter os jogadores a caminho ou contratados, eu acho que poderiam ter aguardado mais um pouquinho, aguardado o dia de hoje ou o dia de amanhã para poder criticar. Mas, enfim, isso é um procedimento normal, a pessoa acredita. Todo direito de criticar, mas eu acho que tem que ter alguns fundamentos. Hoje é dia 5, os jogadores lá, vocês podem ver, nós estamos com estão quase 28 jogadores lá. Claro que o técnico vai dar uma olhada, vai olhar o elenco, vai começar a modificar, vai de repente falar, Marcos, esse aqui eu preciso de mais uma posição para A, para B ou para C, mas o que importa é que a gente já está em atividade aí no dia 5 de janeiro, com técnico, comissão técnica, com tudo, e vamos torcer para a gente ter, se Deus quiser, um ano, uma temporada de orgulho para o remista, como foi do ano passado. Tá certo, Braz, tem mais perguntas por aqui. Agradeço por ter falado com a gente, ter entrado ao vivo aqui com a gente no Liberar Mais Esporte. Feliz ano novo para você, pro pessoal aí do Clube do Remo. Enfim, que a gente continue tendo essa parceria pro próximo ano aí de 2026. Vambora, um abraço aí para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Tá certo, Braz. Então tá aí, né? Esse foi o Marcos Braz conversando com a gente ao vivo aqui na programação da Liberal, tirando algumas dúvidas. Está compromissado com o Clube do Remo, acima de tudo. De que não tem risco de sair, já até uma eliminação de uma hipótese que a gente colocou por aqui. E sobre contratação, acho que dá pra dizer aqui de que o Remo não tá com essa pressa toda no mercado, sim. Até porque, vale lembrar, a janela de transferência fecha a primeira das duas, tá? Fecha no dia 3 de março. Então ainda tem bastante tempo aí para contratar. E é claro que o Remo, por exemplo, ainda deve pegar outros jogadores, por exemplo, de campeonatos fortes, né? Que terminarem aí ao longo do mês de fevereiro, comecinho de março, também para poder se reforçar. Mas esse é o elenco que o Clube do Remo tem agora, senhores, com a maioria de jogadores que estava na Série B do ano passado. Eu entendo que há tempo hábil para contratações até o final da janela, que é no início de março. A questão é que a Série A começa no final deste mês e é importante que o Remo tenha um time sólido e competitivo logo nesse início de campeonato. Eu me lembro muito de uma frase que o Guardiola diz muito, que é o seguinte: torneios de pontos corridos são decididos nas 8 primeiras rodadas e nas 8 últimas. Sim. Então é muito importante que o Remo tenha essa arrancada positiva, somando pontos, para que isso não comprometa lá na frente, sobretudo na luta contra o rebaixamento, que teoricamente deve ser a briga do Remo até o final do ano. Então é importante que tenha logo um time
se não competitivo o suficiente, mas coeso o suficiente para que dê trabalho para os rivais e consiga somar pontos quando necessário. E uma coisa interessante sobre essa apresentação do Clube do Remo, nós já mudando até um pouco de assunto, sobre o Juan Carlos Osório. Ele falou com os jogadores no primeiro contato que tiveram na noite do sábado, lá no CT do Retrô. Vamos ouvir então o Juan Carlos Osório, porque ele falou de que vem muito trabalho por aí e muito trabalho com bola desde o primeiro dia. Vamos lá. En 10 sesiones se van a dar cuenta que yo y ellos les exijo, solo entrenamos el juego. Acá no vamos a correr alrededor de la cancha, ir a la playa, no. El juego, todos los días. Y ahí soy de los mejores, porque llevo 40 años entrenando el juego. Somos un grupo de trabajo de fútbol que interpretamos el juego a frente, atacar, buscar crear situaciones de gol. Obviamente, tenemos que ser fuertes en defensa. Que todos se acuerden de mí, de nosotros como gente trabajadora, gente transparente, honestos. Algunas decisiones no van a favorecer a algunos, pero siempre mis decisiones las tomo por el bien del equipo. Esse é o Osório, Fábio, falando nesse final. A gente estava com a legenda aqui no YouTube, né? Mas para a galera do rádio que está acompanhando a gente, que todas as decisões deles podem não agradar a alguns, podem não favorecer a alguns, mas que são tomadas para a equipe. E ele é muito conhecido por girar bastante o elenco, né? Então todo mundo vai ter alguma oportunidade alguma hora, né? Sim, ele foi bem enfático nisso, né? Dizer que ali ninguém tá brincando, vão ser 10 dias de puro trabalho de campo, né? Ele pensa numa equipe muito aguerrida, muito pra frente, né? Que ataque, mas que também tem um equilíbrio lá atrás por conta da defesa, que tem uma defesa bem postada. Esse é o estilo do Osório, que acho que o Remo foi muito bem assim na escolha de um treinador fora da caixinha, né? Fora do que a gente imaginava aqui. O Remo foi no mercado fora do país buscar o Osório. E essas implementações dele podem surtir efeito bem legais. Como você falou, o Remo, o estilo dele é de rodar jogador, né? Ele quase não repete as formações, né? De jogos. Então, fica atento, né? Tudo que acontece nos treinamentos e tudo mais, para que ele possa extrair o melhor dos jogadores, para que possa colocar em campo a formação ideal para cada jogo. Lógico, né? O futebol não é uma ciência exata e tudo mais, mas acredito que num trabalho bem interessante do Osório à frente do Remo, um time que tá fora do cenário nacional da primeira divisão há um certo tempo, e ele vem com essa missão de pelo menos deixar o Remo na série A desse ano, na verdade. O que se fala é que pode dar muito certo ou dar tudo muito errado, cara. É exatamente o que eu penso, na verdade. É 880. Porque não foi só a gente que ficou surpreso. Pô, esse ano a gente vai ter muito mais olhares do Brasil inteiro pra cá. Uhum. E todo mundo avaliou essa contratação do Osório como ousada. Na verdade, eu acho... Vamos lá, traçar primeiro o panorama do Osório, o que a gente sabia dele de futebol brasileiro antes, sobretudo no trabalho de São Paulo, que já faz alguns anos, e no que a gente conhece hoje, sobretudo dos últimos trabalhos dele no México, né? O Osório é um cara que ele não abre mão de estilo de jogo, acho isso interessante para um treinador que tem convicções, eu acho que é importante se imprimir uma identidade nas equipes que são treinadas. Eu não sei se esse estilo de jogo seria condizente para o Remo na condição atual. Um time que está com elenco ainda em formação, ainda entrando nesse cenário de primeira divisão, que tem como prioridade, dita pela diretoria, a fuga do rebaixamento. Então, acho que... Onde na maioria dos jogos sempre vai ser o azarão. Eu acho que 80% dos jogos do Remo vai ser azarão, exatamente na Série A. Então, eu não sei se casaria tão bem esse estilo de jogo tão arrojado com uma expectativa mais pé no chão que a diretoria tem.
Pode ser que dê muito certo, pode ser que o Remo consiga, obter resultados importantes contra equipes maiores, mais qualificadas, justamente por essa forma corajosa de jogar, mas pode ser que também esse tiro saia pela culatra e o Remo comece a patinar no campeonato. Enfim, tô muito aguardando os primeiros movimentos, não digo nem tanto no estadual, porque eu acho que realmente ali o Remo tem uma condição mais confortável, até com o time reserva, o time alternativo, de conseguir fazer pontos e jogar bom futebol. Quero ver muito contra adversários mais qualificados. A Série A começa dia 28. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao Osório sobre como ele vai treinar a equipe. Como pessoa, eu acho que o Osório tem um temperamento um pouco... não queria dizer explosivo, mas firme com as suas convicções. E acho que... Enérgico. Eu acho que é o melhor adjetivo. E com o jogo de cintura, eu acho que ele conseguiria... manter uma boa relação com o elenco. A gente tem o Braz, que é outra pessoa enérgica. Tonhão enérgico. Outro enérgico. Mas, assim, acho que eles podem conversar bem, ainda mais que são pessoas experientes no mundo do futebol. Acho que cada um pode colocar seus limites e, ao mesmo tempo, imprimir o que querem. Mas, para mim, ainda é um grande ponto de interrogação. Mas o que o Fábio falou faz sentido. Eu acho que o fato do Remo pensar fora da caixinha, num contexto de Série A, voltando depois de 32 anos, é positivo por si só. Acho que o Remo não fica restrito às mesmas peças, às mesmas figuras, aos mesmos jogadores, os mesmos treinadores, dirigentes. Então, acho que isso é um ponto positivo. O fato do Osório ter vindo como uma alternativa é positivo, mas não sei se é a peça ideal. A gente tem que aguardar um pouquinho, não dá para fazer nenhuma aferição completa agora, mas eu queria ver o Remo ser testado contra adversários um pouco mais qualificados para ter um quê de certeza de que esperar pro Osório até o final da temporada. E o que não vai faltar é adversário qualificado para o Remo pegar. Olha só, preparação física do Remo volta a ser responsabilidade de Gonzalo Llanos, preparador físico argentino, veio junto com Gustavo Morínigo, ainda no começo do ano passado, e foi muito importante no acesso à Série C, da Série B, de 2024 para 2025, né? No caso, o Llanos veio em 2024, não no ano passado. Vamos ouvir ele falando sobre esse retorno e sobre a preparação física do Remo. Na verdade que eu fico muito feliz por voltar a um lugar onde eu fui feliz e gostei do time, da torcida, da pessoa que trabalha diariamente. Então, sempre tive na torcida do Clube do Remo. Então, com respeito a essa pergunta, agora estamos em um período de avaliação, mas já vamos começar com treinamento forte, com treinamento intenso, comigo e também com o professor, porque temos um jogo muito perto, uma final, e o objetivo agora é sair. Depois iremos incrementando e nivelando o trabalho quando as semanas vão passando, né? Pois bem, a gente ouviu aí o Gonzalo, né? Ele que foi muito importante, repito, no acesso à Série B em 2024, deu aquele gás físico que o Remo estava precisando, né? Porque o que se falava bastante na época era que o Remo morria no primeiro tempo. E conseguir. Agora fica a pergunta se ele vai conseguir fazer a mesma coisa num nível muito mais acima que é exigido na Série A do Brasileiro. Senhores, pra gente terminar aqui o Remo, a galera aqui no chat está perguntando sobre nomes, tá? Não sei se vocês têm alguma novidade. O Paulo falou ainda há pouco do Já, o Goiás está dificultando o negócio, né? O Remo falou que dinheiro não é problema, que vai pagar se precisar a multa. Mas e o Patrick de Paula? Você sabe alguma coisa a mais do Patrick de Paula? A última informação que eu tinha do Patrick de Paula era muito condizente com aquilo que o Paulo Fernando tinha apurado aqui na Rádio Liberal. O Fábio estava na reportagem esse final de semana. Não sei se ele teve mais informações sobre o Patrick de Paula, mas acho... Assim, o Patrick de Paula foi um jogador que começou com um holofote muito grande. Ele disputou 2 temporadas com vários jogos e muita participação no Palmeiras ainda em 2019, 2020. A questão foi que ele foi muito prejudicado por lesões e um comportamento extracampo que é de duvidoso, né? E isso não sei até que ponto ele já conseguiu resolver e o quanto isso prejudicou de uma forma permanente a carreira dele ou não, né? No último ano, ele foi o ano que ele teve mais rodagem, desde a lesão que ele teve grave no joelho. Ele teve alguns jogos pelo Botafogo, sobretudo no primeiro semestre.
Participou inclusive da Supercopa Rei que teve aqui em Belém contra o Flamengo. Fez gol importante de Libertadores, mas sempre vindo do banco. Era um cara muito ligado ao Renato Paiva, ex-técnico do Botafogo, né? O Renato Paiva gostava muito do futebol dele. Mas quando o Renato Paiva saiu, o Patrick perdeu posição, acabou sendo emprestado pro Estoril de Portugal. Não fez muitos jogos lá, foram 9 jogos, se eu não me engano. Então, eu não sei até que nível o Patrick de Paula tá pronto para desempenhar o futebol dele. Enfim, mais uma aposta do Remo. O Remo tem criado o mercado nesse sentido, mercado de apostas, mercado de jogadores a serem recuperados. Isso pode dar muito bom, pode não dar tão bom assim também. Deu certo com o Pedro Rocha. Deu certo com o Pedro Rocha ano passado. Acho até de certa forma com o Jorge ano passado, que chegou depois de sem jogar, acho que um ano ou perto disso. O Remo conseguiu no segundo semestre recuperá-lo e ele terminou a temporada como titular. O Pedro Rocha deu certo também. Eu acho que com o próprio Diego Hernandes, que veio do Botafogo também com pouca rodagem, deu certo. O Remo tem tido esse histórico positivo, né? Só que agora eu acho que são muitos jogadores nesse sentido, com essa mesma temática. E vamos ver se o Gustavo Llanos consegue, né? Recuperá-los fisicamente, o próprio Osório e o próprio clube do Remo, enfim, enquanto equipe de staff, os próprios dirigentes, ver se eles conseguem colocar esses jogadores de volta a aptidão física necessária e mental. Mas, enfim, acho que é tudo uma grande aposta, a gente tem que aguardar. É difícil fazer projeções do Remo agora justamente por isso, né? É aquele grande ponto de interrogação, o clube do Remo hoje. É dificultoso, porque assim, o Remo deu um azar de, logo no ano que o Remo sobe, mudar o calendário do futebol brasileiro. Então, a gente não ia estar tendo essa conversa agora se o campeonato começasse no final de março. Exatamente. Sim. E aí, muito do mercado que está disponível, os jogadores já estão empregados. Por quê? Os times que já terminaram o Campeonato Brasileiro do ano passado e que permaneceram na Série A, eles mantiveram, né? Boa parte da sua base e tudo mais. Então, o Remo corre contra o tempo, é dificultoso. E também tem a questão do elenco se representar agora. O Osório vai tirar as conclusões dele. Quero um jogador para tal posição, está carente em tal posição. Então, tudo isso é complicado, né? E tem que ser levado em consideração e ter colocado na balança essa situação. O Remo está atrás do volante Fábio Matheus. Que era do Sport, estava emprestado para o Novo Horizontino. Isso, eu confirmei isso com uma fonte ontem, né? O Remo sondou o atleta, enfim, procurou saber com o Sport também a situação. O Sport não tem interesse de ficar com ele, né? E aguarda uma possível proposta do clube azulino. E ele também não se reapresentou, né? Ele não se reapresentou. Essa informação da não reapresentação dele é do GE lá de Pernambuco. E a gente confirmou que ele faz parte, está na mira do Remo e que pode ser uma contratação em breve para o clube. Essas foram as principais informações do momento, mas a qualquer instante mais novidades podem surgir. Se você quer estar sempre um passo à frente e acompanhar tudo sobre o Leão Azul em primeira mão, já sabe onde encontrar as melhores atualizações. Agora, te desafio a assistir o próximo vídeo e continuar por dentro de tudo o que está acontecendo.